Olha, o papo agora é muito sério, muito importante. Atenção, você sabia que a infecção pelo coronavírus pode apresentar diferentes estágios no corpo humano? Então vamos entender melhor, né? E até pedir ajuda, uma orientação com ele que vai bater esse papo com a gente. Agradeço já ao médico pneumologista, o Dr. João Carlos de Jesus. Doutor, obrigado pela presença do senhor. Boa tarde. Boa tarde, Silmara. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês e discutir esse tema tão relevante. Obrigada ao senhor. Doutor, quanto mais a gente fala, mais parece que surgem mais dúvidas, porque esse vírus agora com essas variantes, isso causa muitas dúvidas, principalmente na população como um todo, né? Primeiro, eu queria que o senhor explicasse, doutor, como é que o vírus se manifesta, em quais estágios também ele passa pelo nosso organismo e quando é o momento da gente procurar um hospital? Claro. Olha, Silmara, o vírus, ele primeiro nos infecta. Por onde que ele vai fazer isso? Pelas vias aéreas, vias respiratórias. Então, comumente pelo nariz ou pela boca. Por isso da importância do uso da máscara, da limpeza frequente das mãos. Essa primeira etapa que o vírus acomete o corpo, nós podemos chamar de estágio 1, que é uma fase que começa a se proliferar. Nesse período, né, geralmente ocorre durante a primeira semana ali de evolução do vírus, é quando nós temos dor de garganta, uma alteração do olfato, uma dor de cabeça. Acontece que o vírus ele pode proliferar de uma forma rápida e ganhar a corrente sanguínea. E quando ele faz isso, ele circula por diversas partes do nosso corpo. E é nessa fase que os pulmões sofrem, porque o vírus acaba saindo da corrente sanguínea, entrando nos tecidos pulmonares e gerando uma inflamação, que podemos chamar de pneumonia, né? A Covid, ela provoca uma série de focos de pneumonia que podem se agravar. É nesse período que a febre se torna mais alta e vem aquele desconforto respiratório e tosse, né? A partir daí, a infecção ela pode continuar progredindo com uma piora da infecção e evoluir para uma forma grave, que nós chamamos aí de estágio 3, que é quando o indivíduo precisa usar oxigênio e ficar hospitalizado. Hoje, de uma maneira geral, o que se recomenda é que uma vez que você tem sintomas de Covid, que você mantenha o isolamento social, se distancie daqueles que você ama para impedir que continue nessa cascata de infecção e de transmissão e que procure o aconselhamento médico. Né? Um recurso muito interessante que surgiu nessa fase é o da telemedicina, em que você pode consultar um médico à distância, né? Muitos planos de saúde têm oferecido isso, profissionais que atendem de forma particular, e existem vários canais aí que o SUS tem disponibilizado para oferecer informação, né? Cada cidade tem a sua forma. Muitas delas disponibilizam centros de saúde para você procurar e ter esse primeiro atendimento. Por que é importante essa procura? Para que seja feito o diagnóstico. Se você tem sintomas, vai fazer o diagnóstico. Uma vez estabelecido o diagnóstico, você vai seguir os cuidados domiciliares. E se houver uma piora, né, você passar a ter febre alta, desconforto respiratório, é importante procurar sim o pronto-socorro para avaliar se há risco de evoluir para a forma mais grave e ter chance de desenvolver uma insuficiência respiratória, que aí pode ser uma catástrofe, né? O corpo entra em colapso, você pode entrar em choque e é aí que vem o risco de óbito. E aí que entra a intubação? É nesse processo, doutor? É nesse processo. Você veja que existem pessoas que às vezes têm um acometimento pulmonar extenso, mas não são entubadas, né? E outras às vezes têm um acometimento pulmonar menor e acabam necessitando desse tipo de cuidado. O que acontece é que a questão da doença não envolve só os pulmões, mas envolve também como está o restante do indivíduo, né? Então, eu costumo dizer que uma coisa é o pulmão, a outra coisa é o seu desempenho respiratório. Então, existem pessoas que praticam atividade física, que estão dentro do seu peso ideal, que dormem bem e aí conseguem ter um bom desempenho, né? A máquina funciona bem. Agora, quando você vem com um dano pulmonar em uma pessoa que é sedentária, que já pode ter alguma comorbidade que não é bem cuidada, isso propicia um risco maior de complicações. E é verdade que muitas vezes existem pessoas que estão bem, se cuidam e têm uma forma grave. E esses são um dos mistérios ainda que estão sendo pesquisados, mas que tem com certeza aí um fundo genético, que algumas pessoas manifestam
mais inflamação do que outras. Ô, doutor, a gente tem falado muito aqui no nosso interior, até porque muitas cidades da nossa região aqui já tem a P4, que é a variante a indiana, né? O que essas variantes representam? A gente fala muito da mutação, da transformação do vírus, né? E a maior transmissibilidade. Por isso que nós estamos aí com o maior número de pessoas infectadas. É precoce ainda dizer que ela é mais grave? Olha, eu acredito que sim, acho que é um pouco cedo para a gente já bater o martelo em relação a isso. O que acontece, assim, quando vem um novo vírus, né, a gente pode dizer que essas variantes adotam um novo comportamento, né, aqueles que já foram infectados, que já conhecem a outra variação do vírus, estão mais protegidos, estão mais imunes, e isso dificulta a circulação do vírus natural. Quando ele adquire essa mutação, então outras pessoas que já têm proteção podem servir de vetores, podem adoecer novamente, e aí a cascata, né, a corrente da transmissão, ela acaba persistindo, e aí você vai vendo mais casos e mais casos. Se você pegar de uma maneira geral, né, quando a gente olha os índices da Índia, como você estava citando a variação de lá, eles têm quase o dobro, né, de casos que nós temos, em torno de 28 milhões aí de casos confirmados. Mas o número de óbitos é reduzido. É claro que aí vai entrar uma discussão, né, se as estatísticas estão corretas e tudo mais, mas de uma maneira grosseira, né, a gente vê a nossa população sofrendo mais nesse sentido do que a deles, né? Embora o sofrimento seja intenso e difícil para todos, né, não quero minimizar de forma alguma nesse sentido, pelo contrário, né, eu acho que é sempre importante a gente manifestar o apoio, a solidariedade, a compaixão àqueles que ou perderam seus amados ou estão sofrendo nesse momento. Com certeza. Aproveitar também, doutor, perguntar ao senhor, porque é o seguinte, a gente sempre discute muito, né, desse processo de infecção, essa preocupação dos dias que tem que ficar em isolamento, do agravamento também das pessoas que estão com a Covid-19. E muita gente passa por esse processo de forma tranquila, sente um pouquinho de sintomas de gripe, né, fica um pouquinho a falta de ar, dor de cabeça, e a pessoa passa por esse processo em isolamento em casa e depois desse processo começa a sentir algo mais. Falta de ar, questões de movimento também. Do que a gente deve ficar atento do pós-Covid, doutor? Muito legal a sua pergunta, Silmara. Isso tem sido uma novidade para nós, né? Até o ano passado quase não se falava sobre isso, só era uma observação que nós tínhamos de consultório, que os pacientes passavam. E você falou das formas leves, mas também mesmo aqueles que vêm de forma grave, muitas vezes recuperam seus pulmões, né? Nós não identificamos sequelas pulmonares, mas ficam alguns sintomas como cansaço, prostração, né? Uma sensação de falta de energia, de forças, que às vezes se confunde até com uma falta de ar, né? E isso nós passamos a chamar de fase pós-Covid. Hoje, de uma forma mais didática, nós também separamos a evolução da Covid em períodos. Então, a fase aguda, que é essa que nós falamos inicialmente, da infecção, os estágios da infecção, ela dura em torno de 3 semanas. A partir dessas 3 semanas, se instala uma fase que nós chamamos de subaguda, que pode durar até 3 meses. E é nessa fase que surgem muitos sintomas que, com certeza, várias pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, ou já viram alguém reclamando, ou estão passando por isso. Por exemplo, queda de cabelo, né, alterações da pele, da sensibilidade, e alguns sintomas que chamam muito a atenção e que muitas pessoas não associam à Covid são os neuropsiquiátricos, ou seja, alteração de memória, de concentração, um raciocínio mais lento e mudanças de humor, como uma tendência ao humor mais triste, de maior irritação, uma tendência maior à ansiedade e depressão. Hoje, para nós, já tem muita evidência que mostra, né, que o vírus ele altera o comportamento do nosso cérebro e propicia a essa mudança de padrão. Aí você soma isso, a tensão da doença, a preocupação com os seus amados, né, essa dificuldade social, né, essa região que nós estamos vivenciando lockdown, dificuldades, né, de retomada econômica, com hospitais cheios. Então, você soma a alteração do vírus no nosso corpo, mesmo que de forma leve, no nosso cérebro, com essas outras questões, a chance de você desenvolver um quadro psiquiátrico é muito alto. E muitas pessoas estão sofrendo, né? E às vezes não associam. Então, é importante a gente chamar atenção para isso, porque é uma grande preocupação a quantidade de pessoas que têm esse sofrimento emocional, psicológico, e que muitas vezes estão
inocentes nesse quadro, né? Não estão sabendo lidar com isso. É muita informação, né, doutor? Mas vamos com calma e sempre dialogando, levando o melhor para orientar quem está em casa. Doutor João, muito obrigada, viu, pela participação do senhor. Já fica convite para voltar outras vezes aqui. Um abraço. Muito obrigado, Silmara. Até mais. Tchau, tchau.